Bom, ainda falando sobre a Michelle Bolsonaro, mas aí uma situação bem séria, inclusive. Abre a reportagem aqui, para quem quiser mais detalhes, está publicada na nossa página. O Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação preliminar depois que funcionários da presidência relataram ao site Metrópolis episódios de assédio moral durante o governo Bolsonaro. Estão na lista de pessoas alvo dessa investigação Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, o pastor Francisco de Assis Castelo Branco, ex-coordenador geral da Presidência da República, também será investigado. Segundo a reportagem, Michele destratava os servidores e Castelo Branco assediava e ameaçava funcionários. Em um dos casos, o pastor disse que iria suspender o lanche dos servidores que questionassem suas ordens. Com a abertura da investigação, o Ministério Público pode colher mais informações e ouvir testemunhas, vítimas e os acusados. E aqui está esse relato, né? Inclusive aqui, uma das funcionárias dizia, ó, um relato de uma das funcionárias. Ele assediava as pessoas e coloca aqui para mim essas aspas que estão entre os relatos aqui, ó. Abre aqui no telão, por favor, David. Ele assediava as pessoas e ameaçava de demissão o tempo todo. E dizia, inclusive, que a primeira-dama, tinha conhecimento de tudo e autorizava essa postura. Tá aqui as aspas de um dos relatos de uma das funcionárias da residência oficial. E aí, hein, ô Madeleine, isso é muito grave. A gente sabe que essas denúncias de assédio moral, principalmente no trabalho, isso tem que ser apurado, mas isso é muito difícil de apurar, né? Difícil nesse sentido, né? Porque tem os relatos, aí tem a negação. Como é que você analisa aí essas denúncias feitas justamente contra a primeira-dama e contra um pastor? Sim, Fabiola, a gente não tem uma cultura de trabalho e de poder muito civilizada, né? Essas coisas acontecem. A grande questão, como você diz, é tomar alguma medida sobre. O que eu vejo de medidas de assédio sendo tomadas, não só assédio moral, mas assédio sexual, é basicamente em dois casos. Ou quando tem uma filmagem, ou quando tem, sei lá, dezenas de pessoas. Casos individuais, essa é uma questão muito difícil. E a gente tem também, quando a pessoa tem um destaque, de ter um cuidado especial para saber do que aquilo se trata, principalmente quando a pessoa tem inimigos políticos. Não sei se vocês se lembram aquela história que inventaram sobre a presidente Dilma, quando ela estava na presidência, que ela se irritava com os funcionários e batia numa funcionária do Palácio do Planalto com cabide. Isso é uma coisa que ganhou muito volume e nunca houve nenhuma comprovação disso. É sempre uma coisa muito difícil, porque há inúmeras possibilidades para que esse tipo de coisa aconteça. Mas a injustiça pior é quando realmente há um assédio e a gente não tem mecanismos para punir e para poder compensar aquela pessoa que foi assediada. E nesses casos envolvendo presidência da República, é sempre muito complexo, Fabiola, se com gerente de empresa, filmagem, testemunha, já é algo complexo, com presidência da República é mais ainda, né? Então é algo que vai ser investigado, que tem os relatos, mas que é um crime ainda muito difícil no Brasil para a gente conseguir ver uma solução, né? Infelizmente.